Jesus, que alegria estar aqui com você nessa manhã para aprendermos mais sobre a palavra de Deus, sobre tudo o que nós temos a receber do Pai, né? Quando a gente se coloca nesse momento de intimidade, quando a gente se coloca nesse momento de parar, silenciar o externo e olhar para dentro, né? Com a direção de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês que eu acho que é a maior batalha do ser humano. A maior batalha do ser humano está na mente. Eu tenho, assim, muita convicção disso. E isso é uma questão muito espiritual, né? Essa batalha da mente, ela é totalmente espiritual. Por quê? Porque o inimigo, ele quer, a forma que ele consegue afetar nós é na nossa mente. Então ele não consegue tocar em nós. Por quê? Na Bíblia está escrito que ao nosso redor ficam anjos, né? E o inimigo, ele fica ao derredor. Então ele não consegue tocar em nós. Porque ao nosso redor estão os anjos, certo? Só que como que ele consegue chegar até nós? Através da nossa mente. Porque ele começa a lançar pensamentos na nossa mente, lançar setas na nossa mente. E ele é o pai da mentira. Então, ele começa a lançar mentiras sobre a nossa mente. Gente, hoje esse assunto aqui vai ser muito poderoso. Então, eu te convido já a encaminhar esse vídeo para todo mundo que você conhece, para todo mundo saber, conhecer isso aqui e vencer, eu quero hoje ensinar aqui você a vencer essas batalhas, né? Vencer a batalha da sua mente, que é a sua pior inimiga. A nossa mente é a nossa pior inimiga, infelizmente, porque dela, se a gente deixar ser dominado por ela, se a gente não conseguir ter esse entendimento, a gente se perde, né? Então, assim, esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, encaminha para todo mundo que você gosta aí, né? Para edificar a vida dessas pessoas. Se inscreva nesse canal, estou aqui toda semana, dois dias na semana, né? Para edificar a sua vida, para trazer tudo aquilo que Deus tá falando para mim, borbulhando aqui no meu coração e tudo aquilo que eu tô vivendo aqui também. Porque essa batalha espiritual da mente, eu estava passando por ela até esses dias. Para eu chegar e estar aqui hoje com você, eu tive que vencer a batalha da minha mente, né? E eu vou explicar para vocês. Então se inscreva no canal, que é aqui só para te abençoar. Curte o vídeo pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E é isso, né? Vamos pro assunto aqui hoje. Então, assim, a batalha espiritual mais intensa que existe na vida do ser humano, ela é na mente. E por que eu falei, né, que eu tava passando por isso? Porque ao café passado eu falei que eu me achava uma mulher, né, que não sabia fazer nada, que eu não era criativa, que eu não servia para nada. Isso já é uma questão de batalha da mente também, porque é o inimigo colocando essas palavras sobre a minha mente e eu declarava isso sobre a minha vida, porque eu não tinha o discernimento espiritual. Porque ele pode lançar na sua mente, mas se você tem sabedoria de Deus, discernimento espiritual, você sabe bloquear. Porque você sabe discernir, fala, opa, é o inimigo querendo me usar aqui, mas eu não vou deixar ele me atingir. Né? E eu não tinha esse discernimento. A gente só tem esse discernimento quando a gente começa a criar intimidade com Deus, certo? Senão você não tem esse entendimento. Por isso que muitas pessoas, elas estão só sobrevivendo, porque elas não conhecem a verdade. Tá, todo mundo acha que na geração que a gente está vivendo, a gente acha que nós somos a geração mais, né, que tem mais liberdade. Mas totalmente ao contrário. Nós somos a geração mais escrava da história que existe. Porque não é uma escravidão física, é uma escravidão mental. É uma escravidão, assim, de que se você não consegue sair muitas vezes desse lugar, sabe? Se você não conseguir vencer essa batalha da sua mente, muitas vezes você fica parado no mesmo lugar por muitos anos. Por muitos anos. E qual é a base bíblica que eu queria falar para vocês, né? Tá lá em Romanos 12:2, que eu comecei a entender
esse versículo mexeu muito comigo esses dias atrás. E eu queria falar pra vocês, mas eu não terminei de falar, né? Eu não terminei de falar o porquê que eu tava passando pela batalha. Vamos voltar aqui. Eu tava passando pela batalha antes de começar o Café com Jesus. Antes de começar o Café com Jesus, eu estava, assim, me colocando nesse lugar de que, tipo, não era pra mim, sabe? Era uma batalha, realmente, o inimigo tava falando assim, mas você, quem é você pra você fazer isso? Como que você vai dar conta de fazer isso? Você vai falar o que para as pessoas? Você não sabe, você não conhece a Bíblia inteira, você não tem versículos decorados, ninguém vai te ouvir, você não é capaz. E ele tava jogando isso na minha mente, assim, ó. Batalha mesmo, batalha mesmo. E a cada vez que eu venho aqui gravar um vídeo para vocês, é batalha, é batalha. Muitas vezes eu tenho que orar o Salmo 91, eu tenho que, sabe, declarar muitas palavras sobre a minha mente, porque o inimigo, ele quer paralisar. Quando ele sabe que uma pessoa tem um propósito, você tem um propósito de Deus. E ele quer fazer o quê? Ele quer acabar com o seu propósito. Ele não quer que você flua no seu propósito. Ele quer acabar com você. Então, por isso que ele lança um monte de coisa na sua cabeça, sabe? Por isso que tem muita gente perdida. Porque tá escutando a voz errada. Tá escutando a voz errada. Você tem que escutar a voz de Deus. A voz de Deus tá aqui, ó. Tá escrito. Tem muitas pessoas perdidas porque elas estão escutando a voz errada. Estão escutando a voz do mundo. Escutando mentiras sobre elas. Porque o inimigo é o pai da mentira. E ele veio para matar, roubar e para destruir. Ele não veio para fazer mais nada além disso. Então, as pessoas estão perdidas porque elas estão escutando essa voz, né? Só vai levar por caminhos de destruição. E elas não param para escutar a voz da libertação, da verdade, da vida, do amor, da esperança, da paz. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E lá em Romanos 2, 12, 2, está escrito assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que ele está falando aqui, né? Romanos foi escrito por Paulo, e ele está falando o seguinte, que a transformação da vida começa na renovação da nossa mente, e não nas circunstâncias que a gente passa. Porque se a gente tem a nossa mente renovada todos os dias, o que a gente passa, a gente ressignifica, né? E o que a gente passa, a gente começa a ter o discernimento, assim, é eu ou é espiritual, o inimigo querendo me afetar. Então eu vou vencer, eu vou romper, eu não vou me entregar. Tem muitas pessoas que estão entregues à depressão, entregues à ansiedade, entregues ao medo, e elas estão paralisadas. Porque a mente está bloqueada, elas estão escutando vozes erradas, elas não estão conseguindo destampar os ouvidos para escutar a verdade, para escutar palavras de libertação, sabe? Tem muitas pessoas que precisam ser libertas. E não é uma liberdade física, é uma liberdade da mente. Por isso que eu falei que hoje é a geração que mais é escrava. Porque tá todo mundo preso aqui, ó, sabe? Porque se a gente rompe aqui, a gente rompe na nossa vida. A gente rompe na nossa vida como um todo, tá? E por que a gente precisa renovar a nossa mente, né? Vou explicar para você porque você precisa renovar a sua mente. Porque senão a gente fica vivendo, o mundo, ele vai nos empurrando para padrões de destruição. Então, medo, você vive com pressa, você vive em comparação, você vive em orgulho, né? A mente só fica absorvendo mentiras que você não é capaz, que ninguém gosta de você, que você não vai mudar, que você não serve para nada, que você é inútil, que você tá aqui, sabe Deus pra quê, sabe? Então se você não fazer ser intencional para renovar a sua mente, você vai para esse caminho aqui. Não tem outro caminho, você vai para esse caminho, tá? E renovar a nossa mente é um convite diário, a gente precisa renovar todos os dias a nossa mente.
Para eu conseguir estar aqui hoje, eu tive que romper e clamar muito a Deus para ele renovar minha mente. Para ele tirar todas essas vozes que ficavam falando sobre a minha cabeça que eu não era capaz, que não era possível, que eu não ia conseguir, que eu não era ninguém. Eu tive que romper, sabe? Eu falava, Deus, renova minha mente todos os dias. Renova minha mente, dá-me sabedoria, muda esse pensamento, traga o pensamento do Senhor, tira essas vozes que ficavam perturbando na minha cabeça. Eu quero escutar só a sua voz. E isso a gente precisa ser intencional todos os dias, porque todos os dias existe batalha espiritual. Todos os dias. Isso aqui não vai acabar nunca. Nunca. A gente precisa todo dia estar clamando e buscando por renovação da nossa mente, tá? A renovação, ela vem do alinhamento com a palavra. Lá em Efésios 4:23 está escrito: renovar-se no espírito da mente. Você não vence pensamentos com força de vontade, mas com verdade. Isso não está escrito, mas eu escrevi aqui para vocês. Você não vence pensamentos com força de vontade, mas com verdade. E qual é a verdade? Tá aqui, ó. Essa é a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então, não tem como você ter essa renovação se você não parar para aprender o que está escrito aqui sobre você. Porque quando você aprende o que está escrito aqui, você sabe o que Deus quer de você, você sabe o que Ele tem falado sobre a sua vida, né? Então, você não vai ficar mais escutando essas vozes do mundo. Você vai tirar essas mentiras, você não vai dar mais atenção para o pai da mentira. Você vai conhecer o que Deus quer, o que Deus fala sobre você, que você é filho, que você é herdeiro, que você é guardado, protegido, que nenhum mal te sucederá, que os seus pés não vão vacilar, que Ele te dá sabedoria. Só coisas assim maravilhosas. Só que você precisa ler, você precisa conhecer, senão você não vai saber, né? O que está falando aqui sobre você, tá? A mente só se torna renovada quando escolhe outra fonte. Então o mundo é um caos. Qual é a fonte que você está escolhendo? A fonte do mundo é caos. Não tem como ser diferente. Não tem como. Deus, a fonte de Deus, ela é paz. Olha isso. Qual é a fonte que você está escolhendo? A fonte do mundo, que vai te trazer caos, ou a fonte de Deus, que ela vai jorrar paz sobre a sua vida? Faz essa reflexão. Faz essa reflexão sobre a sua vida. Renovar a mente muda a percepção de vida. Gente, não tem como. A partir do momento que você renova a sua mente, você realmente muda totalmente a sua percepção sobre a sua vida, sobre tudo que você faz, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. Que hoje eu estou começando a entender isso. Quando eu comecei a clamar essa questão de renovação da minha mente, eu comecei a ter uma perspectiva de vida aqui do lado de cá diferente sobre mim mesma, né? Que hoje eu tô encontrando força onde eu achava que eu não tinha. Hoje eu tô encontrando criatividade onde eu achava que eu não tinha. Porque eu tava presa no mundo, no caos, nas mentiras, né? E eu fui para Deus, então eu encontrei paz e verdade e libertação. Então é esse o convite que eu quero te fazer hoje, para você sair desse mundo caos e você vir pro lado de cá, que é paz, é tranquilidade, é renovação, é renovo todos os dias. E quais são os passos práticos para você renovar sua mente? Eu queria deixar 5 passos práticos aqui para você renovar sua mente. Primeiro, é identificar mentira, né? Então, eu comecei a pensar, né, me perguntar para mim mesma, quais são os pensamentos que estavam dominando a minha mente, que eu não conseguia, que eu era incapaz. Eu comecei a perceber, falar, nossa, esses pensamentos estão dominando a minha mente. E aí eu fui para a Bíblia e eu vi que o inimigo é o pai da mentira. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele só quer que a gente fique presa, que ele não quer que a gente fure o nosso propósito. Então eu comecei a trocar a mentira pela verdade. Então eu comecei, em vez de eu ficar falando coisas que eu não era capaz, que eu não sabia fazer nada, eu comecei a falar coisas verdadeiras. Então, se eu sou incapaz, eu posso tudo porque Cristo me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu não sou incapaz, eu posso tudo. Deus falou que eu posso tudo porque é Ele que me fortalece. Então, eu
Você entende como a gente muda a perspectiva de vida? É nesse lugar que a gente muda a nossa perspectiva de vida? E então, o segundo passo é trocar a mentira pela verdade. Terceiro passo, declarar a palavra ativamente. Então, é você falar todos os dias: eu sou capaz, eu sou blindado, eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou filha do herdeiro, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Declarar palavras sobre a sua vida. E o quarto passo, alimentar a mente com coisas que geram vida. Gente, a fé, ela vem pelo ouvir, né? E tudo que a gente vê, a gente é uma forma de alimento, tá? Então, se você é uma pessoa que você fica vendo muita rede social, muitos conteúdos, fofoca, coisas inúteis que não vão agregar nada na sua vida, é disso que você está se alimentando. Se você fica vendo vídeo de blogueira, é disso que você está se alimentando. Você está se alimentando de comparação, porque você fica vendo o corpo dela e você vê o seu, você fala que, nossa, meu Deus. Aí você vê que tem uma vida maravilhosa e a sua é péssima, né? Na sua cabeça, porque lá é só o que mostra, só o que eles querem, né? Não é a vida real, a gente sabe que não é a vida real. Então, escolha trocar qual é o seu alimento. Do que você está se alimentando? Você está se alimentando de músicas destrutivas, de coisas do mundo, ou você está se alimentando de coisas que vão edificar a sua vida? Então, é escutar um Café com Jesus que vai edificar a sua vida, é escutar um podcast, escutar uma pregação, escutar louvor, ler livro, sabe? Tira essas coisas que estão alimentando a sua carne e começa a alimentar o seu espírito. Quando você começa a fazer essa troca, a sua mente ela vai ser renovada, não tem como. A sua mente ela vai ser renovada, tá? E o último passo é pratique intencionalmente todos os dias. Então a gente precisa ser intencional nisso. É todos os dias realmente buscar, praticar, entender, sabe? É entender que você precisa dar esse passo, que você precisa fazer. Não deixar ser levado, né? Mas é entender, assumir as rédeas e falar assim, não, eu vou assumir as rédeas e eu vou conquistar esse domínio próprio, eu vou renovar a minha mente, tá? Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês. E mais aqui, a última parte para trazer para vocês, que a partir do momento que você tem a transformação da sua mente, né? Qual o resultado que você colhe? Você vai ter mais paz, você vai ter mais clareza, mais domínio próprio, menos ansiedade, decisões mais sábias, vida espiritual mais forte. E assim, o principal, identidade firme em Cristo, tá? Então, esses são todos os benefícios, todos os resultados que você vai ter se você ser intencional, né, em renovar a sua mente, se alimentar das coisas certas, sabe? Que vai alimentar o seu espírito e não a sua carne, tá? A mente renovada não muda só pensamentos. Anota essa frase para você. Uma mente renovada, ela não muda só pensamentos, mas ela muda destinos. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho, assim, estado muito feliz, né, em compartilhar tudo isso aqui que eu tô vivendo, porque essas coisas que eu venho trazer para vocês são coisas que eu passo do lado de cá, então é uma forma de edificar a sua vida. Eu quero que você esteja aqui no próximo Café com Jesus comigo, que você curte esse canal e encaminhe essa mensagem para todo mundo que você gosta, porque essa mensagem eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão presas, sendo escravas de suas próprias mentes, tá bom? Eu te espero no próximo Café com Jesus.